Foi. Olá, gente, bom dia. Com muita satisfação que nós iniciamos mais um encontro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é fundamental. Professor Valmir Neto. E antes de começarmos a falar sobre o fundamental, o que o professor Fábio disse é importantíssimo. A matemática tem esse valor de pontuação incrível. Agora, o português, também sem querer puxar a sardinha para o meu lado, é a única disciplina que cai em duas provas, porque nós temos a prova de linguagens e nós temos a prova de redação. E a prova de redação é a única prova em que você consegue tirar 1000. E veja, é muito simples, é muito fácil. Daqui a pouco vocês vão ter um show de redação com o meu amigo professor Vicente e vocês vão ver o seguinte, a redação é a única prova que você vai fazer já sabendo o que é que vai cair. Gente, para tirar uma nota boa em matemática, na minha época, não sei se ainda é assim, mas eram 11 volumes de uma coleção chamada Matemática Elementar, para a gente acertar só as questões de matemática. No caso da redação, vocês só vão ter que estudar dissertação argumentativa. Então, todo mundo já sabe como é que vai ser a prova de redação do Enem. Você ainda nem se inscreveu, mas você já sabe que vai ser uma dissertação argumentativa. Aí, quando você aprende o conteúdo da dissertação argumentativa, você tem todas as possibilidades para tirar uma nota espetacular e para entrar para o curso que você quer. Bom, mas nesse momento de acolhimento, eu queria, em nome do Projeto Alcance, acolher vocês, receber vocês, dizer da nossa satisfação de estar aqui, parabenizar vocês, porque estão tirando uma parte do tempo para enriquecerem conteúdos, para construírem o sucesso de vocês. E vocês vão ver que aqui na nossa fala, o que acontece? Tema da nossa fala de hoje, estudar com técnica e aprender como guardar na memória o que você precisa para ter sucesso no Enem. Por quê, professor Valmir? Porque muitas vezes o aluno diz, Valmir, a gente vai já falar sobre isso, eu estudo, mas eu não consigo fixar. Existe uma explicação para isso? Existe. Existe uma explicação para você estudar algo e bem rapidinho você esquecer. Mas existe também uma solução para que isso não aconteça. Então, se você é aquele aluno que estuda e esquece, você hoje vai entender por que isso acontece e o que é que você pode fazer para não esquecer aquilo que você aprendeu, tá? Então, o professor Valmir Neto, como vocês vão ver, sou professor, sou palestrante, sou psicopedagogo, por isso que eu estou aqui. Eu serei professor de vocês nas aulas do Alcance, de linguagens, códigos e suas tecnologias, e esporadicamente eu venho conversar um pouquinho sobre emocional. Por quê? Porque também sou psicopedagogo, também sou psicanalista, e tenho especialização em adolescência, especialização em educação, o mestrado em educação, e começando agora, né, já aprovado, aguardando iniciar por conta da pandemia, meu doutorado em educação pelo Instituto de Educação na Universidade de Lisboa. Mas vejam bem, tudo isso faz parte de um currículo voltado para quê? Voltado para a educação. Professor Valmir, por que o senhor fez todos esses cursos? Veja que eu estudei educação aqui no Brasil. O meu mestrado foi em convênio com a Universidade de Cuba. Por quê? Fiz curso de pós-graduação também em Seattle, Washington, nos Estados Unidos, tudo voltado para a educação e para o adolescente, para entender como é que funciona a mente do adolescente. E sempre que possível, aqui no Alcance, muito em breve a gente vai estar anunciando aí novidades, a gente tem um projeto dentro do Projeto Alcance que acompanha o emocional do aluno. E é exatamente por esse motivo que eu estou aqui hoje, para mostrar para vocês que o Alcance se preocupa com o emocional. Por quê? Porque toda aprendizagem, ela tem uma base emocional. A gente precisa estar bem para aprender. Por que às vezes eu estou confuso, né? O que eu estou focando, o que eu estou escolhendo na minha vida? E também sobre isso nós vamos conversar hoje. Trouxe aqui para vocês uma falazinha. Eu sempre gosto de começar nossas explicações com uma fala que nós estamos em construção. Gente, tijolo por tijolo, os sonhos se realizam na proporção em que a gente se esforça, e é isso que eu estou dizendo aí. O tamanho do seu sucesso é proporcional ao tempo
que você está dedicando a ele. Aquelas pessoas que vivem se desculpando e dizendo, professor, eu não tenho tempo. Quem não tem tempo não pode ter sucesso. A questão não é não ter tempo. Tempo nós temos. A questão é administrar esse tempo. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? O que está sendo prioridade na minha vida? Tem gente que diz que não tem tempo para estudar, mas quando você vai olhar o tanto de consultas que ele fez ao WhatsApp e outros instrumentos das redes sociais, ele dedicou muito tempo a isso. Então, na vida, a gente tempo nós temos. Agora, nós precisamos pensar como é que nós estamos dividindo esse tempo, aproveitando esse tempo. Bom, primeiro, para a gente falar do tema de hoje, é preciso a gente conversar sobre autoconhecimento. Professor Valmir, o que é autoconhecimento? É o conhecimento que você tem de você. Quem sou eu? Como é que eu me vejo? E será que a forma como eu me vejo coincide com a forma como as pessoas me veem? Porque às vezes eu penso que estou fazendo melhor, que estou sendo o máximo, mas as pessoas ao meu redor, elas não têm essa mesma informação. Então existe uma distância entre o que eu sou, o que eu penso que sou, a forma como as pessoas me veem e como eu quero ser. Então, é muito importante que no campo da educação eu também tenha esse autoconhecimento. A gente está dividido em 3 momentos. Vocês podem observar que a gente está falando da vida, da escola, como é que há essa relação. Por exemplo, na escola, como é que eu me sinto? Eu me considero uma pessoa inteligente, professor? Não interessa o que os outros dizem, é o que você pensa. Se você parar agora para pensar e tiver que fazer uma escolha entre as opções que eu coloquei aí. Você se considera uma pessoa inteligente, uma pessoa muito inteligente, mediano, pessoa mais ou menos. Eu sou um pouco burro, professor. Ou eu sou totalmente burro. Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa da gente que não condiz com a verdade. É muito comum no meu consultório eu ouvir os adolescentes dizerem, professor, eu sou tímido. E quando a gente começa a conversar, a gente percebe que aquela pessoa não é tímida, mas ela se sente tímida. E uma coisa interessantíssima na psicologia, gente, é que a gente precisa respeitar a forma como a pessoa se sente. Olha, recentemente nós tivemos um episódio aí no Big Brother, né? Às vezes eu acompanho porque eu observo a questão psicológica, a questão socioantropológica. Eu sou professor universitário, eu dou aula de socioantropologia, e nós vimos toda uma questão sendo gerada ali por conta do cabelo de um personagem. Alguém fez uma brincadeira que o cabelo dele parecia com a peruca do cabelo do Homem na Caverna. Você muitas vezes faz um comentário, faz uma colocação sem a intenção de ofender. Mas você não faz ideia, você não imagina as dores que aquela pessoa guarda na vida dela, na alma dela. Os traumas que ela vem acumulando durante a vida. E muitas vezes, em nome do sem querer, a gente acaba maltratando um coração. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, porque uma coisa é o que eu penso e a outra coisa é o que o outro pensa. Geralmente, quando me convidam para dar uma palestra, principalmente assim na televisão, que a gente tem um alcance muito grande, o nosso projeto, né? As pessoas, eu começo dizendo assim, nunca faça aos outros o que você queria que fizessem a você. Por quê, professor Valmir? Porque o que você quer não é o que os outros querem. Quer saber o que o outro quer? Converse com ele, ouça. E muitas vezes, para você saber o que você quer, já que nós estamos tratando do autoconhecimento, você precisa aprender a ouvir o seu coração. Você precisa aprender a ouvir o que sai de dentro de você. Você precisa conversar sozinho. Você precisa fazer o que a Clarice Lispector chamava de fluxo de consciência ou monólogo interior. É você parar um pouquinho, tirar um tempo para você. Não precisa ser a vida toda, para não beirar aí um egocentrismo. Porque existem pessoas que dizem, eu não preciso de ninguém, eu me resolvo só, é melhor só do que mal acompanhado. Não, o homem é um ser social. Nós precisamos interagir, mas nada impede que tenhamos um tempinho para pensarmos na gente. Por que eu ajo assim? Por que eu sou assim? Porque nós temos 2 dimensões. Eu tenho aquilo de mim que eu conheço, que eu sei,
e por isso é chamado de consciente, e eu tenho aquilo de mim que nem eu sei. Tanto é que às vezes a gente se pega fazendo coisas e se pergunta, meu Deus, como foi que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? Muitas vezes a gente se desconhece, eu também me desconheço. Por quê? Porque nós temos um inconsciente. E o nome é inconsciente exatamente porque nós não temos consciência disso. Então, o pensamento, ele tem um poder fortíssimo. A forma como você se vê. Gente, uma menina, vou dar um exemplo aqui bem simples. Uma menina que é muito magra e ela se sente gorda, ela se olha no espelho e ela se vê com 30 quilos a mais. Né? Aí vem bulimia, anorexia. A pessoa bota o dedo na boca, tenta provocar o vômito. Ela pode ter um corpo perfeito, mas ela está se vendo de uma forma diferente. Então, muitos de vocês estão se vendo como um aluno burro, como um aluno que não aprende, ou por uma escolha inconsciente, talvez interna, ou muitas vezes uma escolha provocada pelo externo. Às vezes você escuta isso de alguém. Às vezes uma pessoa chega para você e diz assim, Ave Maria, meu filho, você é muito burro. Já tem outras famílias que dizem assim, meu filho, até que você é inteligente, mas você é podre de preguiça. Ainda tem aqueles que dizem assim, não, desse jeito você não vai passar no vestibular, não. Gente, se tiver pai e mãe aqui me ouvindo, que com certeza eu sei que tem também, porque os filhos estão vendo a televisão, mas os pais escutam, o que os pais dizem tem uma força muito grande na vida da gente. O povo diz que é praga de mãe. Eu sempre conto que uma vez eu recebi no meu consultório uma garotinha de 8 anos. E ela entrou no consultório, e quando entrou eu perguntei, o que foi que você viu? Por que você está aqui? Por que seus pais trouxeram você aqui? Aí ela olhou assim para os lados, olhou para a sala e disse assim, doutor, se eu disser para o senhor, ninguém escuta, não? Eu disse, escuta não. O senhor não vai contar para a mamãe, não? Eu digo, não, aqui nós estamos conversando, só nós dois, né? Por que você está aqui? Ela disse, doutor, é porque minha mãe tem a boca amaldiçoada. Minha mãe tem a boca amaldiçoada. Uma menina tão pequena, com uma palavra tão grande, amaldiçoada. Aí eu disse, minha filha, você sabe o que é amaldiçoada? Ela disse, sei, doutor. É porque tudo que a minha mãe diz acontece. E eu pensando, né, se fosse só a mãe dela, gente, é incrível. Às vezes a criança está brincando em cima do sofá, aí a mãe diz, desça daí que você vai. A mulher não fecha nem a boca, a criança despenca. Está entendendo? Então, as pessoas que a gente ama, elas têm um poder, a palavra delas é muito importante para a forma como a gente se vê. E é por isso que eu pergunto sempre, será que a maneira como eu estou agindo, será que a forma como eu estou me vendo hoje, estou me considerando hoje, ela é real, é concreta, ela não pode ser alterada? Será que eu não posso me ver de uma forma diferente? Então, a gente precisa fazer essa reflexão, em primeiro lugar, de como que eu me vejo. A gente sabe que na psicologia não existe uma receita. Você vai fazer assim, você vai agir assim e vai dar certo. Mas nós temos experiências, nós temos casos que já aconteceram, nós temos boas leituras e elas podem servir de referencial para quê? Para que a gente processe esse conhecimento e observe o que é que eu preciso mudar em mim. Primeira pergunta fundamental. Eu estou feliz do jeito que eu estou? Aí nós vamos ver que existem compartimentos. Eu posso pensar nisso, por exemplo, no colégio. Nós estamos num período de aulas remotas. Eu estou dando o meu melhor. Ah, professor, mas aula remota eu acho um porre, eu acho um saco. Tá, muita gente acha. Mas vocês sabem quem é que vai vencer essa corrida? Quem é que vai para o pódio? Aqueles que estão enfrentando os desafios. Às vezes o piloto está correndo e a pista está molhada, está chovendo, é uma coisa diferente, ele não esperava que aquilo acontecesse, mas quem é que vence? Vence o melhor. Você precisa se construir de uma forma que você sinta a necessidade. Por que eu estou dizendo que você precisa e que você sinta? Porque a decisão é sua. É você quem vai decidir. Não adianta o professor Valmir chegar aqui, dar uma palestra, conversar com você e dizer as possibilidades, se você não sente essa necessidade de mudança. Você só muda quando você quer. Essa mudança precisa ser de dentro para fora. Então você pode dizer para você hoje, agora, eu não quero mais
essa vida para mim. Eu quero ser diferente. Professor, eu tenho potencial para ser melhor. Eu quero ser melhor e eu vou ser melhor. E quando você pensa assim, as palavras são armas poderosíssimas, não só para colocar a gente para baixo, mas as palavras, elas solidificam as nossas crenças libertadoras. Gente, eu digo sempre para os meus pacientes do consultório, os sentimentos, você se sentir bem, você se sentir mal, triste, ofendido, decepcionado, rejeitado, os sentimentos sempre vão visitar você. Como vão visitar a mim, vão visitar todo mundo. Os sentimentos vêm, os meus medos, as minhas fraquezas, elas vão me visitar. Mas isso eu não posso mudar. Eu também não posso bater de frente. Eu não posso negar que esses sentimentos acontecem, né? Mas eu posso policiar, eu posso avaliar o meu comportamento diante dessas emoções. Entendam isso que eu estou dizendo. As emoções sempre vão visitar você. Você querer negar uma emoção não resolve o problema, porque você está falando da emoção. É igual aquela pessoa, né? Eu também tenho especialização em relacionamentos, aquela pessoa que briga com a namorada, ou que briga com o namorado, aí começa a falar, acaba o relacionamento, aí começa a falar mal da pessoa para esquecer. Aí fala, porque não prestava, começa a se lembrar das coisas ruins. Meu amigo, minha amiga, qualquer semelhança com a realidade é coincidência. Tem gente aí que está dizendo, ele está falando para mim, né? Mas veja, fale bem ou fale mal, mas falem de mim que vocês estão fazendo propaganda. Quando você pensa no que a pessoa fez, mesmo você pensando no pior, mesmo você pensando no errado, você está pensando na pessoa. E aquela pessoa não vai sair da sua vida. Então, quando uma emoção vem, e você pensa nessa emoção, você dá atenção a essa emoção, você alimenta essa emoção, com certeza você está dificultando de que essa emoção pare de visitar você. Mas aí, Valmir, o que eu faço? Você pode mudar o seu comportamento em relação a esse sentimento. No lugar de você pensar em características, em momentos que você viveu, com uma pessoa que não valia a pena, que tal você pensar no tipo de pessoa que você quer para você? Que tal você se libertar para o mundo? Que tal você pensar que ainda dá tempo de ser feliz, que não existe idade para isso? Agora, porque eu tive uma decepção num relacionamento, eu não quero mais me relacionar na minha vida? Isso é uma atitude radical. E eu estou falando de relacionamento, porque quando a gente fala de namoro, vocês ficam mais atiçados, né? É a musiquinha, só quero que você seja feliz com ou sem mim. Não é bem assim. E para os estudos, gente, eu estou fazendo aqui um paralelo para você entender como é o estudo na sua vida. Aquelas emoções, aquelas falas de que eu não sei, eu não aprendo, eu sou burro, não adianta. Enquanto você focar nisso, você está adiando o seu sucesso, a sua construção. Professor, eu vou mentir. Se eu não aprendo, eu vou dizer, aprendi tudo, é maravilha, está ótimo. Não, mas as suas palavras são poderosas. No lugar de dizer eu não aprendo física, por exemplo, você pode dizer, eu preciso aprender mais física. Eu preciso me dedicar mais à física. As palavras são importantes. Quando você pensa nas palavras, você está pensando no seu comportamento diante da emoção. Então, o que eu estou falando, eu já estou falando no geral. Mas vocês estão vendo que eu posso mudar meu comportamento em relação ao que eu sou hoje nos meus estudos. Professor, eu não tenho constância, eu não consigo ficar sentado na frente de uma tela assistindo a uma aula. Mas você precisa disso. Gente, quem é que gosta de tomar uma injeção? Quem é que gosta de ser ferido? Quem é que gosta de inserir no corpo um vírus, mesmo sendo morto, para poder o seu organismo reagir, você enganar o seu organismo? A gente queria tomar uma injeção, a gente queria fazer uma cirurgia, um remédio que é tão amargo, que é tão ruim, a gente quer tomar esse remédio? Não, mas às vezes é necessário, é fundamental. A vacina, todos temos que tomar vacina. Se a gente está doente, todos vamos tomar uma medicação. Se a gente tem um corte muito grande, a gente tem que fazer a sutura. Então, existem coisas que a gente precisa fazer. E nós precisamos encarar isso. Saber que, se eu penso no futuro, o que eu quero para a minha vida? Eu quero chegar ao 10º andar de um prédio, mas eu não posso chegar ao 10º andar do prédio
sem eu ter passado pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, os outros andares. É uma sequência. Tem muita gente que tem mania de riqueza, que quer ser rico, quer ser milionário, mas não faz nada para isso. Professor, eu rezo, nem sua reza está servindo, porque dentro da palavra oração, existe um pedaço que é ação, e a fé sem ação, ela é nula. Você precisa ter fé, sim, mas você precisa construir a sua parte. Você está vivo, você não morreu. Então, nossa grande intenção hoje é levantar essa reflexão. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo para conseguir o que eu quero? Às vezes as pessoas, elas têm todas as oportunidades. Aí lá na frente, quando elas estão mais velhinhas, elas começam a fase do si. Ah, se eu tivesse feito isso. Se fosse daqui, se eu tivesse estudado mais. Se eu tivesse trabalhado mais, hoje eu tinha dinheiro. Ou seja, o que adianta você ficar se lamentando? Né? No lugar de ficar, para você não ter que ficar pensando no se eu tivesse, é importante que você viva o presente hoje, aprendendo com os seus erros, para você ter um futuro melhor. E como é que você está se sentindo na vida? Como é que você está dentro da sua casa, com a sua família? Você acha que, mesmo sem ser compreendido às vezes, você acha, ou sendo compreendido, você acha que você está dando o seu melhor? Você faz o bem dentro da sua casa? Você ajuda as pessoas? Você cuida das pessoas? Você cuida de você? Então eu também, como é que eu estou com os meus amigos? Será que eu sou aquele amigo que as pessoas gostam de mim, sentem a minha falta, valorizam a minha presença? Ou eu sou aquele amigo que tanto faz? Se eu faltar, ninguém percebe a minha falta. Existem muitas casas que vivem em paz. Mas eu digo que a paz do cemitério é cada um na sua cova. O professor lá em casa, ninguém briga também, ninguém conversa, ninguém interage. Aí é muito fácil você não brigar, né? Quer dizer, a gente precisa participar, entendam, nós estamos vivos. E a gente viveu para quê? A gente nasceu para quê? A gente nasceu para sorrir. Gente, desde as pesquisas arqueológicas dos tempos mais antigos, o que encontravam nas paredes, gravado nas paredes, era a imagem de crânios. Eu digo isso para vocês, que eu também dou aula na faculdade de odontologia, e a gente conversa sobre essas coisas nas aulas. Os formatos de arcada dentária, os crânios, eles mostravam sempre o quê? Imagens de uma boca sorrindo, instrumentos musicais e pessoas executando danças. Isso nos leva a crer que o ser humano, ele nasceu para sorrir, cantar e dançar, ouvir música. Por isso que a gente se sente bem quando a gente escuta uma música. Vocês já pararam para prestar atenção? Eu tenho depoimento de pessoas que não falam inglês, mas elas escutam a música em inglês e se sentem bem. Eu digo, adoro essa música. Eu digo, você sabe o que ela está dizendo? Sei não, mas eu gosto. Porque a música toca a gente. A dança, gente. Quando a gente escuta um barulho qualquer, a nossa vida toda tem um ritmo, a gente anda com um ritmo, a gente caminha com um ritmo. Então, muitas vezes, quando nós paramos para ouvir uma música, quando a gente menos espera, a gente está se mexendo. Está chegando aqui uma perguntinha, vamos ver o que está chegando. Vou colocar aqui a senha. Às vezes, celular com senha é ruim, porque a gente passa um tempinho para poder conseguir, né? Mas nós temos aqui uma pergunta. Pedro Henrique de Fortaleza queria saber como lidar com a ansiedade diante dos estudos. Pedro, é exatamente sobre isso que a gente estava conversando. A ansiedade, ela é um sentimento. Esse sentimento existe. Agora, qual é o seu comportamento diante da ansiedade? Primeiro, a gente precisa entender qual é o tipo de ansiedade que você sente. Por que é que você fica ansioso nos estudos? Você fica ansioso para estudar? Você fica ansioso antes de uma prova? Você fica ansioso quando percebe que o Enem está se aproximando? Vou dar um exemplo com o Enem. Imagine que a minha ansiedade seja em relação ao Enem. Então, quando é que eu fico ansioso? Se eu estou preparado, se eu estudei, se eu fiz vários simulados. Professor, pode ser uma questão minha, emocional? Pode. Mas aí eu preciso saber onde é que eu vou fazer a prova, quanto tempo eu levo para chegar a esse local de prova, visitar esse local de prova. Eu vou tirar da minha vida tudo que possa parecer novidade. Para quê? Para diminuir ou acabar, em parte, com essa ansiedade. Porque se você está com dor de dente, não adianta eu dar um remédio para dor de dente, um anestésico, sem tratar o seu dente. Porque na hora que passar o efeito do anestésico, o seu dente vai doer de novo. Então você precisa combater a causa dessa ansiedade.
Existem alguns exercícios? Existem. E aqui no Projeto Alcance, Pedro, fica até um convite para você, daqui a alguns finais de semana nós vamos estar anunciando, nós temos um programa que é o Educorterapia, o Alcance Emocional. Então, nós temos um grupo de adolescentes, um grupo de jovens do Alcance, como você, que se inscrevem para participar desses grupos, e eu e o professor Marcelino também é psicopedagogo, também é psicanalista, nós acompanhamos esse grupo, nós fazemos uma entrevista individual, e depois a gente tem reuniões em grupo, em que a gente trata a questão dessas emoções e desses sentimentos. Então, para todo problema tem solução. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa tentar, né, com o nosso comportamento, resolver essa situação que é desconfortável, e às vezes, quando a gente não consegue, a gente pode contar com a ajuda de uma terapia, de um psicopedagogo, às vezes uma conversa, procure o departamento da escola, o SOI, o Serviço de Orientação Educacional, o Serviço de Psicologia, e nós do Alcance, nós também estamos nos preparando, nos organizando, porque nós já percebemos que isso é importante na vida de vocês. E o que é importante na vida de vocês é importante para a gente, porque a gente se importa com vocês. Gente, hoje nós estamos começando um vínculo, nós estamos começando um laço familiar. E eu acho interessante, por quê? Porque a gente está conversando por meio da TV ou por meio de um canal de YouTube, mas é tão forte a energia que eu sinto aqui, que está chegando a energia de vocês para mim. Eu estou conseguindo receber, gente, o carinho de vocês. E eu estou muito feliz com isso. Então, nós estamos juntos. Nós vamos caminhar juntos e nós vamos conseguir. O Alcance é esse projeto para que você tenha todas as oportunidades. Por que uma pessoa que é de uma classe social A, ou B, ou C, deve ter mais prestígio que alguém? De forma alguma. Todos somos iguais. Vocês vão ter aqui os professores que as pessoas de melhor nível financeiro, que estudam em escolas que se dizem as melhores escolas, têm. Todos eles estão aqui para você. Agora, você precisa querer. Você precisa ter disciplina. Você precisa ter compromisso. Você precisa acompanhar as aulas. Você precisa fazer os exercícios. É uma escolha sua. Não adianta você ter um iPhone de última geração, um celular de última geração, se você não sabe usar. Tem gente, por exemplo, às vezes, você pega a sua vozinha, ela tem um telefone muito bom, mas ela usa só para fazer ligação e receber, e olha lá. Às vezes ainda diz assim para você: meu filho, olha aqui quem foi que ligou para mim. Ela nem sabe mexer no telefone. Então, hoje, com a TV Assembleia, com o Projeto Alcance, você tem essa oportunidade de construir o seu futuro dentro da sua casa. Professor, mas sábado de manhã eu trabalho, eu tenho que trabalhar. Nós temos o nosso canal no YouTube, as aulas ficam gravadas. Gente, hoje em dia só não vence quem não quer. Então, hoje nós estamos aqui para convidar vocês para termos uma vida diferente, para termos uma vida de sucesso. Hoje é o primeiro dia para a sua vitória consciente. Escolha, comece hoje. Chega de adiar. Todo ano é a mesma coisa. Esse ano vai ser diferente, eu vou estudar mais, eu vou me esforçar mais. Aí livro novo, apostila nova, o colégio dá um chip, alguns colégios dão até o tablet para o aluno estudar, e você continua arranjando desculpa? Tenha vergonha. Mude de vida. Você quer ser feliz? Você pode ser feliz, mas é uma escolha que tem que partir de dentro para fora. É uma escolha que tem que partir de você. E se você estiver sentindo dificuldade em relação a isso, nós estamos aqui. Eu estou falando também em nome da equipe emocional do Alcance Emocional. Nós temos um grupo que a gente conversa, que a gente troca ideias, pensando no seu emocional. Então, nós estamos aqui. Procure a nossa ajuda. Nós estamos aqui para atender vocês também. Bom, então, diante desses comportamentos que eu tenho na vida, vem aí algumas reflexões. E veja que a gente está falando sobre estudo, mas tudo que eu estou falando aqui serve para a vida de vocês, né? Eu tenho me ajudado do jeito que eu estou agindo, ou eu tenho me atrapalhado? Como é que está a minha história? Como é que anda a minha vida? O que é que eu tenho feito por mim? Né? É importante. Eu conheço meus pontos fortes, eu tenho que conhecer os fracos também, mas para a gente não ficar naquela, eu tenho que saber quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são os riscos que eu corro
E quais são, porque às vezes eu me coloco em risco. E quais são as oportunidades que eu estou abrindo para mim. Eu, às vezes, até aconselho o aluno a pegar assim, uma folha de papel ofício e ele fazer assim, uma cruz no meio para ver se Deus ajuda, né? Dividir essa folha em 4 partes e de um lado ele escrever meus pontos positivos, do outro ele escrever meus pontos negativos. E nos outros 2 quadrantes, quais são as oportunidades que eu estou criando para mim na vida? E no outro quadrante, quais são os riscos que eu estou correndo? Em que situações de risco eu estou me colocando? Pelo menos para você ter uma ideia, você ter um quadro de como você é e de como você está se sentindo, né? E também pensar, eu quero ser melhor? Porque não adianta eu ouvir o professor Valmir falando, a professora Eridiana, o professor Fábio, não adianta a Dione, a Adelaide, outros coordenadores do projeto pensarem o melhor para mim se eu não quero. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Então é importante que você queira. E aí eu pergunto, você quer ser melhor? Como é que você está lidando com os seus erros? Você é aquela pessoa que quando erra, você passa o resto da vida tentando justificar o seu erro? Ou você procura aprender e fazer diferente? Vejam que eu coloquei aí para vocês um copinho com água e um curtir e não curtir. Teoria do copo d'água é muito conhecida e a gente precisa aplicar isso na vida da gente. Se eu pego aqui para vocês um copo com água até a metade, como vocês estão vendo aí na imagem, existem pessoas que olham para este copo e elas conseguem ver a água que o copo tem. Já existem outras pessoas que olham para esse copo e veem o que está faltando. Ah, meu Deus, eu sabia que eu não conseguia. Tudo na minha vida é assim, está vendo? Só tem a metade. Ou seja, existem pessoas que valorizam o que tem, que são as pessoas otimistas, são as pessoas positivas, que dizem, se eu tenho meio copo, eu posso conseguir mais. Se eu já consegui aprender isso aqui, eu vou para frente. Mas existem aquelas pessoas que passam a vida se lamentando, lamentando o que não tem, que não conseguem, que não aprendem. São as pessoas que a vida não curte. São as pessoas com mais tendência ao fracasso, ao insucesso, à depressão, à doença, defesa imunológica baixa, né? Agora, muitas vezes, eu queria que vocês entendessem que isso não é porque a gente quer. Isso tem a ver com a criação da gente, isso tem a ver com a personalidade da gente. Por isso que, primeiro, para eu mudar qualquer coisa na minha vida, primeira coisa, autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que ter consciência do meu erro. Aquela pessoa que vive justificando os erros que ela tem, ela não vai conseguir mudar. Então, se eu estou estudando errado, se eu não estou estudando o suficiente, se eu tenho condições para estudar e não estou utilizando, eu preciso pensar sobre isso. Gente, eu dou aula para concurso também para o Brasil todinho. E eu tenho alunos de concurso que passaram estudando dentro de um banheiro, porque não tinha lugar em casa para estudar. É importante você ter um lugar para estudar? É. É importante você ter um lugar tranquilo? É. Mas se você não tem, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E mesmo assim a gente consegue. Existe o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Tem coisa que eu quero, que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu quero, que eu devo, mas não posso. E tem coisa que eu posso, devo, mas não quero. Então a gente precisa, para ser feliz, no estudo também, fazer a interseção desses 3 verbos. Vejam aí, aprendam o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Se eu não tenho a melhor condição, gente, se eu não posso comer um peru no Natal, eu vou me conformar com um bifezinho de frango, é melhor do que não comer nada. Está entendendo? Então, é muito importante você saber que você precisa trabalhar com o que você tem. Agora, dando o melhor, vendo quais são as opções, quais são as possibilidades. Então, quem é você na sua casa? Se a gente parasse para pensar assim, professor, se eu buscasse uma palavra para me definir, cada um pensa aí na sua. Se você buscasse uma palavra para definir você dentro da sua casa, quem é você na sua casa? Será que eu sou aquele filho obediente? Ou eu sou aquele filho revoltado? Eu sou o filho organizado, a filha organizada? Ou eu sou aquele filho, aquela filha que não deixa nada no lugar? Olha que coisa interessante, né? Você na família recebe um rótulo. Como é que consideram você na família? E às vezes isso acompanha você a vida toda. Eu acompanho o caso no consultório de um rapazinho que chegou para mim e disse assim, doutor, eu vou usar aqui a palavra que ele disse, né? Doutor, eu tenho as mãos de merda. Eu digo, é uma expressão que a gente usa muito aqui no Nordeste.
Professor, o que é mão de merda? Aquela pessoa que quebra, que solta tudo, que não deixa nada no lugar. E eu estou entendendo que tem gente ouvindo isso aqui achando graça, porque está dizendo, sou eu, sou eu, sou eu. Deve ter muitas mãos assim por aqui, né? Mas o importante é que esse rapaz casou com a menina, que ele disse assim, professor, ela é pior do que eu. E ela engravidou e tiveram um filho. E depois que eles tiveram esse filho, eles, olha, é incrível, doutor. Como eu faço tudo direitinho, tudo organizado, eu pego do meu filho, doutor, eu faço tudo com perfeição. Eu não sou daquele jeito. Mas, doutor, existe outra coisa. Às vezes, no final de semana, quando eu vou fazer uma refeição na casa dos meus pais, ou os meus pais vão para a minha casa, parece que tem uma força que empurra meu braço, doutor. E eu tenho que derramar o suco na mesa, o bife tem que sair correndo, eu tenho que fazer a minha besteira, lógico. Você recebeu aquele rótulo e você não quer decepcioná-los, mesmo inconscientemente, no rótulo que você recebeu deles. Se você é uma pessoa na sala, que é conhecida como uma pessoa brincalhona, que sempre tem uma piadinha a dizer, você não vai perder essa oportunidade, você vai continuar fazendo a sua piadinha. Se você é conhecido por um determinado grupo, como uma pessoa cheirosa, quando você sai de casa, você já capricha no perfume. Você já pensa 2 vezes antes de se perfumar, para não perder aquele rótulo. E às vezes, nós recebemos rótulos assim. Menino, esse menino não estuda, esse menino não aprende. Ah, meu filho, desse jeito você vai ficar de recuperação. Lembra do que eu disse? Que a voz da mãe, a fala da mãe muitas vezes é uma praga, aí no final do ano, tome recuperação. É incrível como aquilo ali fica na mente da gente. Não, desse jeito você não passa, não. Vive na internet. Então, os pais que estão me ouvindo, por favor, vocês não precisam estimular os filhos. Eu tenho pessoas na minha família, eu tenho filhos de coração, adolescentes que estudam e que às vezes vão muito para a internet. Mas eu não fico dizendo desse jeito você não vai passar. Converse, audiência, meu filho, você já fez suas atividades, você está sabendo dividir o seu tempo, você está sabendo organizar, oriente, aconselhe. Às vezes tem professor que chega para o aluno e diz que ele é péssimo. Eu acompanhei um caso de um rapaz na psicopedagogia que não tinha quem fizesse ele aprender matemática. E ele se dava bem em todas as outras áreas do conhecimento. E eu fiquei preocupado, fui conversar com ele. Depois, quando chamei a mãe para uma conversa, a mãe já entrou no consultório e disse assim, doutor, não adianta não. Este menino é o pai cagado e cuspido. Ou seja, a mãe havia se separado do pai. O filho queria trazer o pai para casa. E ele sabia que o pai era ruim em matemática. Então, ouvir isso da mãe, que ele era igual ao pai, era manter a presença do pai dentro daquela casa. E ele nem sabia por que ele tirava nota baixa em matemática. Então, como essa história, podem existir muitas na vida de vocês. Vocês podem ter uma dificuldade em uma determinada matéria por uma circunstância, não porque você seja burro, não porque você não aprenda. Quantas vezes não aconteceu com você, e já aconteceu comigo também, de eu ter um professor de química no primeiro ano, e eu não gostar de química, eu não conseguia entender química. Até que no segundo ano eu tive um professor que explicava de uma forma diferente, e eu comecei a aprender química. Eu comecei a gostar de química, então o problema não estava em mim, não estava havendo uma boa sintonia entre mim e o professor de química. Da mesma forma, tinha matéria que eu amava no primeiro ano, e quando eu peguei determinados professores, no segundo ou no terceiro, eu deixei de gostar. Aconteceu, sim, mas o que eu fiz e o que vocês podem fazer? Eu não gostava do meu professor de biologia, por exemplo, mas eu tinha um professor de biologia na internet que eu achava as aulas dele fantásticas, e eu fui estudar pelo YouTube. Gente, hoje nós temos 1000 opções, é como eu estou dizendo, nós podemos organizar o nosso comportamento, nós podemos mudar de comportamento, nós não precisamos continuar da forma que nós estamos, se nós não estamos felizes, né? E aqui a gente está conversando sobre conhecimento e vem mais informação boa por aí. Vamos lá. Então, a questão da família é importante, no sentido de apoiar e no sentido de você entender os traumas que você guarda com você. Isso vale até para a escolha da profissão. Às vezes, quando o aluno vem trabalhar comigo o processo de escolha profissional, a gente faz a seguinte reflexão. Será que o que eu penso que eu quero, ou o que eu digo que eu quero, é o que eu realmente quero? Ou de tanto quererem que eu quisesse, eu acabei querendo? Vixe, professor, peraí que deu um nó aqui, um parafuso, né? Será que eu estou pensando do jeito que eu estou tendo a liberdade de pensar por mim?
ou no meu pensamento está sendo muito forte aquilo que eu vi a vida inteira da minha família. Tem pais que insistem para que o filho faça o curso de medicina. E às vezes o menino nem quer medicina, mas o pai quer que o filho faça porque ele queria ter feito e não fez, e ele quer se realizar, ele quer realizar um desejo dele na atitude do filho. E eu não posso desejar o desejo do outro, eu não tenho esse direito, eu preciso respeitar o outro. Papai e mamãe, a gente precisa respeitar o outro. A gente pode dar um conselho, uma sugestão, pode orientar, é papel do papai, é papel da mamãe, mas a gente precisa respeitar o outro como ele é. Saber o que ele quer ouvir. É aquela música, pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Ninguém pode desejar o desejo do outro. Às vezes a gente não consegue desejar nem o da gente. Às vezes a gente não conhece nem a gente mesmo, conhece-te a ti mesmo. Mas a gente se vê no direito de conhecer o outro, se vê no direito de julgar o outro. Bom, então isso aí era em relação à família, vamos adiante. Considerando a sua visão de mundo e de si, em qual tipo de estudante você se encaixa? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, é só para você trabalhar o autoconhecimento. Você acha que é aquele aluno... Primeiro, você pensa no ensino superior? Eu acredito que sim. Porque se você não pensasse, você não estaria aqui no alcance. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Mesmo que tenha sido uma escolha inconsciente, você chegou aqui porque você quer vencer, porque você quer ser melhor. Mas você, eu penso, eu sou no ensino superior, eu quero me formar, eu penso em ter um bom emprego, em ter uma casa, em ter um carro para me locomover, em poder viajar, conhecer o mundo, passear. Isso aí todo mundo quer. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela quer ter dinheiro para viver bem, para ter felicidade, ela quer poder comprar o que ela precisa, as pessoas vão dizer que sim. Agora, eu penso no ensino superior, mas eu não estudo. Tá difícil, né? Ah, professor, eu penso no ensino superior, mas eu estudo pouco. Meu filho, como é que você pode pensar numa coisa sem ter uma meta para atingir o seu objetivo? Só pensar não enche barriga. Se você pensar a vida toda que está comendo sem comer, você morre. E culturalmente é a mesma coisa. Se você pensa no ensino superior, você precisa fazer alguma coisa. Nós estamos aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Mas você precisa querer. Queira que nós estamos aqui. Nós estamos aqui de braço aberto, estamos aqui abraçando, acolhendo você do alcance para você ter uma vida melhor. A gente quer ver esse sucesso acontecendo na sua vida, tá certo? Agora, se você não estuda, se estuda pouco, está difícil. Professor, eu não sei por onde começar. É por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos ver alguns detalhes, algumas dicas. Primeira coisa, a gente já está aprendendo. Por onde é que eu devo começar? Me conhecendo, pensando em mim, sabendo onde é que eu estou, qual dessas opções é a minha. Para tendo consciência disso, eu poder ter a minha evolução. Primeiro eu tenho que me conhecer, saber qual é o meu ponto fraco, em que é que eu preciso mudar e começar essa mudança quando eu vir daqui, agora. Hoje, começar essa mudança hoje. Sou uma pessoa que não sabe por onde começar, mas busca orientação. Existe uma chance. Se você é uma pessoa que não sabe por onde começar e também não busca orientação, você não vai sair do canto. Então, existe a possibilidade de buscar uma orientação. Professor, eu venho estudando, né? Eu sou uma pessoa que vem estudando, mas não é focada ou estuda de maneira errada. Professor, como é que eu estudo de maneira certa? Quer dizer, existem métodos e técnicas de aprendizagem, a gente vai já conversar um pouquinho. Muitos assuntos importantes que eu estou guardando mais para o finalzinho. Eu venho estudando sem crer que deva estudar mais. Bom, você está estudando, mas, gente, quando a gente tem, as pessoas, quando elas têm uma casa, elas pensam em melhorar essa casa, em ter uma condição melhor. Se você tem um carro, você lava para ele ficar mais limpinho, mais bonito, uma bicicleta. Se você tem um celular, você pensa em trocar de celular, em ter um celular melhor. Às vezes tem pessoas que são mais acomodadas, mas mesmo assim você pensa, você pode até não fazer isso porque não seja uma prioridade agora, mas você pensa em ser melhor. Então aquela pessoa que está estudando e pensa que não deve estudar mais, o que ela espera? Ela vai querer o que da vida? Qual curso? Você está pensando em qual curso? Se você pretende entrar para um curso muito concorrido, você tem que dedicar muito esforço, né? É uma pessoa que tem uma base, estuda muito, mas quer estudar mais. Essa é uma atitude muito positiva.
Como eu disse, nós estamos em construção, nós não somos completos. A gente sempre pode ser melhor, a gente sempre pode aprender um pouquinho mais, estudar mais, né? E estudar com método. Gente, um aluno que estuda sem método durante 2 horas, se ele seguir um método adequado, essas 2 horas vão valer por 4, por 6, por 8. Então, o método é importantíssimo e a gente vai conversar alguma coisa aqui. Reflita. Resumindo um pouquinho do que nós já falamos. Nós somos o que pensamos. Se você pensa, se você tem foco, se você olha para o copo d'água e você dedica a sua atenção só para o que está faltando, você não está fazendo o melhor por você. Mas se você é aquela pessoa que tem um foco, mas você acredita que pode ser melhor, você acredita que pode se dedicar mais ao que você está fazendo, com certeza esse sucesso vem de forma promissora, né? Eu falo muito nas minhas palestras da história do lobo. A netinha, conversando com o vovô, eu gosto muito de escrever, e quando eu escrevo eu coloco assim, era uma vez um vovô que gostava de contar a história. Esse vovô sou eu escrevo dessa forma, eu começo meus contos dessa forma, quando eu mando algum texto para as minhas netinhas no Natal, ou Páscoa, ou qualquer data comemorativa. Então a netinha conversando com o vovô disse para ela assim, minha filha, você sabia que dentro de você existem 2 lobos? Vovô, existem 2 lobos sim. Existe um lobo bom e o lobo mau. O lobo bom é o lobo do amor, da compreensão, é o lobo da amizade, é o lobo do conhecimento, da busca do sucesso. E o lobo mau é aquele lobo que te limita. É o lobo da inveja, é o lobo do ciúme, da discórdia, da agressão, física, oral, da violência, da desonestidade. Todo mundo tem isso dentro de si. Todo mundo tem o seu lobo bom e o seu lobo mau. Aí, vovô, e nós temos isso dentro da gente? Eu disse, sim, nós temos isso dentro da gente. E você sabia que esses 2 lobos vivem brigando? Vixe, vovô, e os 2 lobos vivem brigando? Sim, eles vivem brigando. Professor, doutor, professor, vovô, e qual é o lobo que vence? Vence aquele que você alimentar. Então, qual é o lobo que você está alimentando na sua vida? É um lobo que vai construir suas crenças libertadoras, suas crenças que expandem o seu universo para o sucesso? Ou você está alimentando aquele lobo responsável pelas suas crenças limitantes? Aquele lobo que abafa você, aquele lobo que impede você de ser mais feliz, que impede você de ser melhor. Então, a filosofia diz para a gente que tudo na vida é uma questão de escolha. E que, conscientemente ou não, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, aí é a questão de você saber que existe, né, uma presença forte do pensamento. O nosso pensamento define as nossas ações, as nossas atitudes. As emoções vão nos visitar, como eu já disse para vocês, os sentimentos, mas o nosso comportamento pode ser trabalhado, pode ser modificado. E segundo é que toda visão que você tenha de você ou do mundo, ela pode ser ampliada. Você pode ser melhor. Repetindo, nós estamos em construção. Todo ser humano tem um potencial ilimitado. Gente, Aristóteles já fala da teoria da semente, a gente nasce semente. E essa semente, ela nasceu para ser árvore. E essa árvore, do caule dela, a gente pode fazer lápis, carteira, cadeira, né? Quer dizer, pode usar a parte física, mas essa árvore também pode nos dar flores, frutos. Olha, então nós temos um potencial para muita coisa. A gente nasce com esse potencial todo dentro da semente. A gente nasce sementinha. Até que existe a teoria da sementinha, quando as crianças perguntam como foi que eu nasci, né? Aí, mas olha a sementinha. A nossa vida é essa sementinha. E essa sementinha tem potencial para tudo. Mas nós vamos escolher e vamos entender o que essa árvore tem a nos oferecer, né? Então, todos nós podemos, por meio de estudos, de experiências, de insights, que são pensamentos, um insight é quando você assim, é o meu sexto sentido. Eu estou imaginando, eu estou pensando, eu estou acreditando. Então, tudo isso existe na vida da gente. O que é ser inteligente, professor? Será que eu sou uma pessoa inteligente? Se você é uma pessoa esforçada, se você é uma pessoa capaz de se adaptar a situações, circunstâncias, por exemplo, agora
no período desse de pandemia, se você é capaz de se adaptar às aulas remotas, se você é capaz de ter aula no colégio durante 2 turnos a semana, de segunda a sexta, e no sábado você ainda se preocupa de aprender com alcance, né? De fazer os exercícios do alcance, de assistir às aulas do alcance, você está sendo uma pessoa esforçada. Isso é ser inteligente. Você que está aqui agora ouvindo a gente, se você está fazendo isso por uma opção sua, você é uma pessoa inteligente. Pessoa capaz de se adaptar, como eu disse, né? E pessoa que aceita correções. Se eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa que não está sendo da melhor maneira, correções, eu não colocaria nem assim correções, mas eu diria que é uma pessoa que aceita adaptação. É uma pessoa que tem flexibilidade, que ela sabe que as coisas podem acontecer e podem ser feitas de uma forma diferente. Por quê? Porque é importante você saber que a nossa mente, essa nossa cabecinha aqui, ela é um computador de última geração. Tudo, escuta o que eu vou dizer agora, muito importante essa fala na nossa conversa. Tudo que você vê na sua vida, seus olhos são uma filmadora. Está sendo gravado aqui. Tudo que vocês ouvem está sendo gravado aqui. Gente, quando você está assistindo a uma aula, seja ela presencial ou remota, tá certo? O que o professor escreve no quadro e você olha mesmo sem querer, professor, mesmo sem querer, a sua mente está gravando. Você está aqui pensando em outra coisa, está com fone de ouvido ouvindo uma música. E o professor está dando aula, que é deselegante, não é confortável. Mas mesmo assim você está aprendendo o que o professor está dizendo. Tudo que você viu, tudo que você ouviu na sua vida, está guardado aqui. Está tudo na sua mente. Professor, quer dizer que eu tenho uma enciclopédia dentro de mim? Tem. Professor, por que essa condenada não me ajuda na hora da prova? Lembra do iPhone? Lembra do celular de última geração? É porque você tem um recurso e não está sabendo utilizar este recurso. Você não está utilizando esse recurso da melhor maneira possível. Não é que o computador aqui não ajude. Você tem um computador, mas ele está desconectado da tomada. Então já chegou a hora de você aproveitar esse computador que você tem, certo? Tudo que você viu, você gravou. Então, quer ver uma coisa? Às vezes você está num lugar, isso já aconteceu comigo, de estar visitando um país e eu pensar assim, engraçado, é como eu já tivesse vindo aqui antes. Esse lugar me é bastante familiar. E às vezes é um lugar que você viu num filme, é um lugar que você viu num calendário que você tem na sua casa. Isso acontece com pessoas. Já aconteceu com você? Às vezes a gente vê uma pessoa e diz, engraçado, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Não sei de onde, mas eu te conheço. Por quê? Porque você pode estar, por exemplo, em um shopping e você está olhando para uma loja do lado de cá. De repente, você vai olhar para uma loja do lado de lá. Enquanto você faz esse movimento, a nossa filmadora aqui, os nossos olhos, estão filmando todas as pessoas que estão ali, mesmo sem a gente querer. E, de repente, quando a gente encontra aquela pessoa que a gente viu ou no shopping, ou numa festa que a gente viu mesmo, como dizem os franceses, en passant, uma pessoa que só passou por dali, mas você viu e ficou na sua mente, ou você conhece algum parente daquela pessoa que tem os olhos iguais ao dela, ou que o formato do rosto daquela pessoa lembra alguém que para você é familiar. Então veja como a nossa mente grava. E você nem estudou isso. Mas por que a sua mente gravou? Porque com certeza aquela imagem teve alguma importância na sua história, na sua vida. Então a gente precisa estar com a mente aberta. Então entendam, mesmo quem foi um aluno relapso, mesmo quem não estudou muito na escola, se você foi para a aula, se você estava sentado ali, ou se você está em casa nas aulas remotas, e você deixa o áudio do seu computador ligado, porque tem gente que entra na aula remota, liga e vai-se embora, deixa ali falando sozinho. Aí quando a pessoa termina a aula, fulano, você tem alguma dúvida? Porque já saiu todo mundo da sala, e só você está aqui. Silêncio total. A pessoa nem responde. Por quê? Porque ela estava ausente. Aí a mente não faz milagre. Mas se você vê, se você ouve, você já está no caminho da aprendizagem. E ainda tem mais. Existem alunos que dizem assim, professor, eu aprendo só ouvindo. Eu escuto uma música, por exemplo, e rapidinho eu consigo assimilar a letra. Já existem outras pessoas que só aprendem lendo. Se você vai fazer uma dinâmica, um trabalho em equipe no colégio, você dá um texto para a equipe, tem sempre aqueles, não, eu leio, porque eu só entendo quando eu leio.
Existem pessoas que só entendem quando elas falam. Tem gente que estuda falando para ouvir a própria voz. Tem gente que conversa com as paredes. Professor, eu gosto de estudar conversando com o espelho. É normal, professor, eu explicar para o espelho? Totalmente normal. Você vai ficar preocupado quando o espelho começar a fazer pergunta para você. Aí você se preocupa, né? Mas quando você estiver conversando sozinho, não tem problema. Então, veja, existe a aprendizagem. Eu posso aprender ouvindo, eu posso aprender vendo, e eu posso aprender fazendo os meus esquemas, os meus resumos, as minhas anotações, técnicas de aprendizagem. Professor, e se eu não sei qual é a melhor para mim? Com certeza você sabe o que é que você faz mais na sua vida. Mas se você é aquela pessoa que nós vimos aqui, que é a pessoa inteligente, ela sabe que pode ser melhor, ela tem flexibilidade, ela quer aprender de formas diferentes. Se você quer passar para um curso muito concorrido, utilize todas as formas. Ouça, veja, faça o seu esquema, faça o seu resumo, explique para o espelho, faça o seu melhor. Existem as possibilidades. Vamos adiantar aqui um pouquinho. Bom, em relação à mentalidade imparável, é o que eu estava dizendo para vocês quando eu falei do lobo bom e do lobo mau, das nossas motivações. Qual é a motivação que eu tenho? Existem pessoas, eu coloquei algumas frases para vocês lerem enquanto eu falo, que dizem assim: não, professor, eu não tenho muita expectativa, não. Eu nasci numa família simples, eu acho que se eu terminar o segundo grau, já estou satisfeito, porque na minha família as pessoas só terminam o ensino médio. Isso é uma crença limitante, né? Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Ou a pessoa não tem dinheiro para nada. Fale na miséria, fale na desgraça, que a desgraça vem, igual chifre. Cuidado com as coisas que vocês dizem. Eu disse desde o começo da nossa fala que as palavras são armas poderosas, que eu digo. Professor, como assim? Elas tanto são poderosas como são perigosas. Cuidado com as suas palavras. Porque você é o que você fala. De tanto você repetir uma coisa para você, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. O que a mente diz? Quer ver uma coisa? Na prova. Existem alguns alunos que vão conversar comigo e dizem assim: professor, eu estou fazendo minha prova, aí eu marco a opção A. Aí eu vou reler. Quando eu releio, professor, eu pego e mudo para a opção C. Aí quando eu vou ver o gabarito, tá certo, era A. Professor, toda vida que eu mudo, eu erro. Bem feito, bem feito. De tanto você dizer isso, toda vida que eu mudo, eu erro, parece que a sua mente processa aqui dentro, e na hora que você está fazendo a prova, o satanazinho aqui diz: muda, besta, aí você, buf, papoca. Como é que se a pessoa diz: professor, toda vida que eu mudo, eu erro? Para que diabo é que tu muda, condenado? Se tu já está dizendo que toda vida que muda, erra. Então vocês estão vendo como a gente briga com a gente mesmo. A gente fica botando coisa aqui dentro. Aí depois a gente não sabe por quê. Professor, quando eu vou fazer minha redação, minha mão começa logo a suar. Eu digo: diga mais vezes. Repita, abestado. O que você ganha dizendo isso? Professor, na hora do Enem, eu fico nervoso e dá um branco. Repita. Professor, eu vou mentir? Eu vou dizer que quando eu estou fazendo a prova do Enem... Não, mas você pode dizer: eu preciso ter mais agilidade para começar a minha redação. E depois que vocês tiverem as aulas, com o meu amigo professor Vicente, que já se encontra aqui no local para dar um show de redação para vocês, meu amigo, você já vai para a prova de redação com o começo aqui dentro. Ele já vai ensinar aquela técnica, aquele método, aquela frase, você vai pensar em algo que já vai dar uma direção. Professor, eu começo, eu não sei terminar. Professor Vicente é especialista no assunto. Olha, o aluno, eu desafio a qualquer aluno que faça o curso de redação aqui com o professor Vicente, que treine, que faça as redações para corrigir e que não tire uma nota acima de 800 no Enem. Agora, você precisa fazer a sua parte, você precisa se esforçar. Como eu disse, não adianta nós termos um computador ou termos um celular de última geração se a gente não sabe usar, tá certo? É preciso também disposição para isso, vamos ver aqui o nosso tempo, disposição, estratégia. Pessoal, o que é essa estratégia? É você saber o passo a passo. Quais são as etapas que você deve seguir para atingir o seu objetivo, né? E consolidar. Professor, o que é esse consolidar? Gente, é disciplina. O hábito é a prática do ato. Se você faz aquilo com constância, se você tem um horário para acordar, se você tem um horário para estudar, isso é importante. Onde é que entra o método e a técnica? Por exemplo, as pessoas que trabalham ou que têm, às vezes, outras atividades na vida, as pessoas, eu acordo bem cedinho para poder estudar
antes de eu começar meu dia. Do ponto de vista técnico, metodológico, isso não é tão aconselhável. Por quê? Porque, segundo as pesquisas, essas 2 primeiras horas do dia, depois que a gente acorda, são 2 horas que são menos produtivas, que a gente pode aproveitar para fazer uma atividade física, exercitar em casa, né, que nós estamos em home office, também estamos em isolamento social, lockdown, mas a partir do momento que a gente possa caminhar na rua, ótimo, se não em casa mesmo, procure uma série de exercícios que você possa fazer, faça coisas que não exijam, adiante outras atividades do dia. Se você é uma pessoa que faz a sua comida, o seu lanche, aproveite essa hora para preparar seu lanche, sua comida, para você ter um horário mais específico para dedicar aos seus estudos. Essa é uma questão de carga horária, de organizar, né? Então, se você é aquela pessoa que está estudando, mas ainda não aprende o suficiente, como eu disse, chegou a hora de mudar. Chegou a hora de fazer diferente. Professor, como aprendo melhor? Já conversamos sobre isso. É vendo, é ouvindo, é escrevendo, é explicando, é lendo, é imaginando, relacionando, desenhando. Como é? Bom, você vai descobrir a sua maneira. E se você ainda não descobriu, diversifique. Nós vemos entrevistas de alunos que passaram em primeiro lugar para cursos como medicina e que faziam anotações, pegavam um post-itzinho e colavam ali, né, no lugar de estudo. Eu digo para muitos dos meus alunos, quando tem um assunto importante, uma fórmula importante, cole esse aviso na porta do seu guarda-roupa, na porta do banheiro, aquele lugar que você vê com frequência, tá certo? Faça o seu painel, faça o seu quadro de informações. Use cores, marcadores de texto, imagens, gráficos nos seus resumos. O importante, olha aí, eu coloquei como exemplo para vocês, eu peguei essas imagens aqui do Google, de mapas mentais. Vocês estão vendo que o aluno coloca o assunto no centro da folha, e aí ele coloca informações. Vocês estão vendo que essas informações são gráficos, são frases, são palavras, setas, chaves. Para quê, professor? Para aprender mais, para melhorar o seu aprendizado. Então, existem muitos recursos, os mapas mentais são poderosíssimos. Bom, o poder das palavras, né? Como eu disse para vocês, as palavras têm poder. Tanto as palavras da gente, quanto as palavras alheias. Aquilo que o papai diz, aquilo que a mamãe diz, aquilo que um professor disse para mim. Gente, eu não sei se é verdade. Vamos fofocar aqui. Mas eu ouvi uma aluna dizer que teve um professor de redação, viu, Vicente? Que ela foi mostrar a redação para o professor, era uma menina muito bonita, aí o professor olhou para ela de cima a baixo, achei isso ridículo, acredito que seja uma fofoca. Aí disse assim, minha filha, ainda bem que você é bonitinha e pode arranjar um bom casamento. Porque se depender dessa redação aqui, você não vai ser nada na vida. Gente, uma frase dessa, ela pode traumatizar o aluno para o resto da vida. Não é uma frase inteligente. É importante que o aluno seja motivado. Existe a motivação interna e a externa. E quando você é uma pessoa inteligente, quando você se ama, pode quem quiser dizer da maneira que achar conveniente, mas você vai ser sempre o que você pensa e você precisa pensar que você tem chance de ser melhor, que você está em construção, que você pode ser cada vez melhor, né? Então, essa questão do sou burro, não vou passar, a gente já conversou sobre isso. No lugar de você dizer que não sabe física, professor, eu preciso melhorar em física, eu preciso estudar mais física, eu preciso aprender mais física, tá certo? Cuidado com as palavras. Eu sempre que chutei o erro, já expliquei para vocês, é uma frase que acaba com a vida da gente. Professor, vamos começar a falar de solução? A gente já falou aí de muitas coisas, mas vamos ser mais objetivo. Vamos. Exercício do acreditar-se. O que é isso? Sonhar faz parte das suas crenças. Os seus sonhos, eles podem alimentar em você crenças libertadoras ou crenças limitantes. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu sempre posso sonhar com o meu melhor. O sonho é meu. Gente, esse é o único espaço da gente que ninguém manda. Só quem manda é a gente. Nós podemos escolher. A gente pode pensar no que a gente quiser. Aqui dentro não tem censura. Aqui dentro tudo é possível. Então, a gente vai já mostrar aqui que você pode fazer um exercíciozinho se imaginando,
fazendo uma excelente prova, se imaginando aprendendo, participando das aulas. Você pensa e a vida executa. Você pensa e a vida executa. De novo, você pensa e a vida executa. Então, todo dia antes de dormir, pense como foi o seu dia e o que você poderia ter feito melhor. E se imagine fazendo as coisas de uma forma diferente. Se você é uma pessoa muito ansiosa, como o Pedro Henrique perguntou aqui sobre ansiedade, pense você sendo tranquilo, pense você estudando com tranquilidade. Se você praticar esse ato por uns mais de 30 dias, Pedro, o hábito, né, é a prática do ato. Se você se habituar a pensar assim, com certeza você vai estar efetuando mudanças na sua vida e vai dizer assim, que bom que eu pude ouvir a fala do professor Valmir. Então você pode, a sua felicidade, você pode imaginar todo dia antes de dormir. E quando você acordar de manhã, imagine como é que você quer o seu dia. Comece bem, existem pessoas que já amanhecem reclamando. Reclama porque tem sol, reclama porque não tem vento, reclama porque o café não está bom, reclama porque não tem isso, reclama porque não tem aquilo. Gente, o que é que você está fazendo com a sua vida? Não é por aí. Comece a valorizar, que bom que eu tenho comida, que bom que eu tenho um café, que bom que eu tenho uma cama, um quarto, que bom que eu posso dormir. Pense no que você tem de melhor, tá certo? Porque, aí vem o pedacinho da música, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Então aproveite esse tempo, viva esse tempo da melhor maneira possível. A felicidade, como eu disse para vocês, precisa estar em mim. Por quê? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como assim, professor? Se eu quiser emprestar dinheiro para você, eu tenho que ter o quê? Professor, confiança. Sim, mas o que adianta eu ter confiança e não ter o dinheiro? Se eu quiser emprestar dinheiro para você, eu tenho que ter o dinheiro. Por quê, professor Valmir? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu preciso ter confiança em mim. Eu preciso acreditar em mim. Isso até no relacionamento, gente. Quando você entra num relacionamento e você não se ama, não tem amor próprio, você começa a ter insegurança, ciúme, desconfiança. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é importante que a gente primeiro se ame. Autoconhecimento, sim, autoestima, amor próprio, a gente precisa amar a gente e saber que nós somos o que pensamos. Então eu posso sonhar acordado. Todo dia eu posso sonhar com a vida que eu quero ter. Eu posso imaginar a vida que eu quero ter. E aí eu coloquei para vocês um exercício de pensamento para o sucesso. É eu fechar meus olhos na minha cama, relaxado, e me imaginar sendo uma pessoa forte, sendo uma pessoa corajosa. Quais foram os momentos da minha vida em que eu fui forte, que eu fui corajoso? Professor, mas se eu não tiver esse momento, pense numa pessoa que é exemplo para você. Pense naquela mãe que teve a coragem de criar os filhos sozinha, sem um marido, né? Pense em alguém que você conhece que é uma pessoa corajosa. E imagine nesse pensamento, imagine essa pessoa corajosa sendo uma nuvem. Vamos usar aqui a psicologia. Imagine essa pessoa sendo uma nuvem. E depois imagine essa nuvem se transformando num pozinho e esse pozinho vindo e entrando no seu corpo e trazendo essa coragem para você. Gente, esse exercício é fabuloso em relação à coragem, à tranquilidade. O Pedro perguntou em relação à ansiedade. Pense naquela pessoa, Pedro, que você acha que é uma pessoa muito calma, muito tranquila. Imagine você se apropriando desse pensamento, desse sentimento. Como eu digo, às vezes as pessoas não fazem isso porque não sabem. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos dando um suporte, estamos dando uma dica logo no começo do curso para você já começar com o pé direito. E nós vamos já falar de horário de estudo, fazer um horáriozinho de estudo, como é que nós vamos organizar, tá certo? Então se imagine tendo coragem, tendo ânimo, a pessoa que é preguiçosa, vai se imaginar fazendo as coisas, estudando, pense. De tanto você pensar, um dia você acredita nisso. Um dia vai dar certo. Então imagine o seu sucesso. Resultados. Imagine você conferindo o gabarito da prova e você acertando tudo. Imagine você se inscrevendo no Enem para o curso que você quer, na faculdade que você quer e dando certo. Imagine todo mundo lhe aplaudindo. Imagine a família fazendo um churrasco para comemorar o seu sucesso. Tá certo? A pessoa tem dinheiro para comprar carne não, que subiu muito. Um café da manhã, pronto, compra só um bolinho de R$10, aqueles mais básicos, né? Um cafezinho. Mas o importante é ser feliz, o importante é comemorar, o importante é acreditar.
O importante é a gente usar o que a gente tem. E uma das coisas que não tem preço, tem valor, é o que está aqui dentro. Aqui dentro você tem tudo. Aqui dentro você imagina o sucesso, o churrasco, a formatura, a profissão, a casa, o carro. Imaginem, façam esse exercício e um dia vocês vão dizer, rapaz, o que aqueles cabelinhos brancos disseram é verdade. Eu consegui. Pense, acredite. Bom, e para atingir o seu objetivo, você tem que ter metas. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Disciplina, quando você organizar o seu horário de estudo, a gente vai conversar aqui, assistir às suas aulas remotas, assistir às aulas do Alcance Meu Povo. Quando a gente tem aula presencial, na primeira aula é tanta gente no auditório que não cabe, às vezes a gente tem que distribuir os alunos, né, Lidiane, em 6 andares, um no auditório aqui, outro, fora os que estão em casa, vendo pela TV. E depois, quando vai chegando perto, a gente vê algumas cadeirinhas vazias ali que poderiam estar sendo ocupadas por outras pessoas. Quantos de vocês se inscreveram agora para participar do Alcance? Vamos ver quem vai ter a disciplina de ir até o final, de levar isso adiante. Então, disciplina, compromisso, responsabilidade e coragem. Gestão de tempo produtivo. Tem gente que pensa que porque passou 4 horas sentada ali numa cadeira, essa pessoa estudou, aprendeu. Não, gente, não é bem assim, tá certo? Não é só ficar sentado numa cadeira, não. Esse horário precisa ser produtivo. Fingir que estuda, fingir que está sentado, tem gente que a mãe pensa que passou o dia todo no quarto assistindo a aula, aprendendo, e a pessoa estava no WhatsApp, o professor estava falando sozinho. Aprende alguma coisa? Aprende que a nossa mente é incrível, mas você pode ser melhor. Você pode aprender de uma forma melhor. Você pode aprender de uma forma mais eficiente. Bom, então, ser ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo. Outra frase importante, se você não tem uma agenda, se você não tem um compromisso, você vai ser a agenda dos outros. Você vai passar a vida inteira sendo usado pelos outros, por quê? Porque você não soube aproveitar o melhor de você. Cuidado com o WhatsApp, inbox do Facebook, Insta, TikTok, Reels. Eu estou por dentro, eu também sei, né? Vocês vão ver que só o Instagram tem uns 2, Facebook, vocês nem usam mais, é coisa do passado. O Orkut, então, está no museu, mas o Facebook tem uns 4, que só podia ter 5.000 pessoas seguindo. Mas, gente, eu tenho disciplina. Você tem que ter um tempo para isso. Tem gente que almoça e dorme, janta e dorme com o celular do lado, que não larga o celular. Está almoçando, o celular toca, corre. Não, se eu estiver almoçando, meu celular pode tocar 1000 vezes. Quando eu terminar de almoçar, eu vou lá ver quem era. A gente precisa organizar o tempo. Existe, por exemplo, na minha sala de aula, eu digo para os meus alunos, eu digo, olha, eu estou dando aula para vocês, meus pais são idosos, moram comigo, minha mãe tem Alzheimer, eles estão numa idade já bem avançada, que pode acontecer qualquer coisa com eles, mas eu estou dando aula para vocês com o meu celular no silencioso ou desligado, em respeito a vocês. E eu exijo que esse respeito seja mútuo. A não ser que alguém aqui tenha um motivo mais importante do que o meu para ligar o celular. Por quê? Porque isso desvia a atenção da gente. Né? Tem gente que pensa, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Sim, até 3, mais coisas ao mesmo tempo. Mas com certeza você perde alguma coisa de uma delas. Você não faz com maestria. Se você quer fazer bem feito, se você está se esforçando para fazer o seu melhor, está estudando, deixa o celular no silencioso. Deixa para ver o celular no intervalozinho, no final do turno, na metade do turno, você não precisa, o celular tocou, vou ver quem foi. Tem gente que é tão ansiosa que quer ver aquela mensagem. Se você está sem fazer nada, quando eu estou sem fazer nada, eu passo horas nas redes sociais, mas se eu estou assistindo a uma aula, se eu estou fazendo um curso, se eu estou me preparando para uma atividade, eu me dedico ao que eu estou fazendo. Pensar em algo no momento em que isso não pode ser feito, não adianta. Eu estou estudando, às vezes eu paro para pensar numa coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que ir ao banco hoje resolver isso. Sim, mas se é que eu não posso ir, por que eu vou pensar nisso agora? Organize o seu pensamento. Porque o nosso cérebro, vocês estão vendo aí que a aprendizagem, ela pode se dar no córtex cerebral ou no hipocampo. Professor, vamos falar uma linguagem simples. Vamos. O hipocampo, ele guarda a memória de curto prazo. Sabe aquela prova que você estuda para fazer a prova? Na véspera. Aí quando você está saindo de casa para fazer a prova, você faz uma revisãozinha.
E na hora que você pega a prova, você não bota nenhum nome, você vai logo anotando que você estudou por último, porque você sabe que vai esquecer. Está na memória de curto prazo. Para você colocar a informação no córtex cerebral, na memória de longo prazo, você precisa ter alguns cuidados, tá certo? Então, primeiro, nós temos que fazer os intervalos mnemônicos, respeitá-los. Professor, o que é isso? São os intervalos de memória. A gente precisa ter contato com aquela informação em momentos diferentes, em dias diferentes, por isso que a gente tem que ler várias vezes. Gente, as pessoas que têm Alzheimer, elas esquecem muita coisa na vida, mas a maioria das que eu conheço, elas não esquecem o nome delas. Elas podem esquecer até a data do aniversário, porque elas comemoram só uma vez por ano. Mas o nome elas escutam todo o tempo, fulana, fulana. Então, de tanto você ouvir, aquela informação, ela é presente na sua vida, até para quem tem Alzheimer. Quanto mais você, que é uma pessoa normal. Então, a informação, ela precisa ser vista em momentos diferentes. Antes, quando a gente não tinha celular com memória, a gente sabia o telefone das pessoas. Hoje tem gente que não sabe nem o próprio telefone. Eu digo, qual é o número do seu telefone? Vixe, professor, deixa eu olhar aqui que eu não sei não. Ele, como é que pode? Professor, não ligue para mim. Ou seja, você não usa, é a resposta que eu escuto mais, né? Se você não usa, você esquece. Então, veja, você precisa ter contato constante com as informações. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso no horário de estudo, tá certo? O seu cérebro precisa de um tempo, de uma pausa. A gente precisa dormir. A gente precisa dormir em média de 6 a 8 horas por dia. Dormir. Por que dormir, pessoal? Tem que estudar. Meu filho, se você estudar e você não dormir, você não vai sonhar. E se você não sonhar, a sua mente não vai organizar a informação. É durante o sonho, a informação aqui do psicanalista, é durante o sonho, quando você está dormindo, que a mente organiza o conhecimento que você aprendeu. Toda vida que você estudar, você precisa de uma noite de sono para poder a mente organizar essas informações. Você passou a noite acordado estudando e não organizou, vai para o beleléu. Você sabe que o celular, quando ele está com a memória cheia, a gente tem que apagar umas fotos, tem que apagar umas imagens, porque a memória está cheia. Não é verdade? A mente da gente, ela faz esse processo todo dia. Ela vai apagando informações, vai apagando para colocar outras. Nossa memória é seletiva. Então, a gente precisa reforçar aquilo que é importante. Tem que ter uma alimentação adequada, atividade física, sim, mesmo que seja dentro de casa, e tem que ter também um lazer. Se você entra em depressão, você endoida. Ah, pessoal, estou estudando muito porque eu quero passar. O que adianta você só estudar e no dia da prova você está com depressão, com ansiedade muito alta e não conseguir produzir o que você fez. Então, a gente tem que dividir esse tempo da gente com o que é importante. Então, já disse que existe a memória de curtíssimo prazo, curto prazo e longo prazo. Mas como é que a gente faz isso, professor? Como é que a gente organiza? Vejam, esse psicólogo alemão aí, o Hermann Ebbinghaus, o que ele fez? Ele pesquisou o gráfico da memória, tá certo? Como, professor? Isso que vocês estão escutando hoje aqui, ou um estudo que vocês façam. Se vocês não fizerem uma revisão em 20 minutos, vocês vão captar só 45% do que a gente disse aqui. Ou seja, gente, em 20 minutos você esquece, né? Aí, no caso, você esquece o quê? Você esquece 55% do que o professor disse. Por isso que eu estou repetindo alguns temas, estou reforçando para ficar na sua memória. Então, pelo gráfico dele, com 30 dias, vocês estão vendo aí que a gente só consegue reter 9%. Então, o que a gente faz para evitar isso, professor? A primeira e a segunda revisão são cruciais. Professor, mas como é que eu reviso? Na hora da aula. Se o professor está dando uma matéria e você faz uma anotação, você fez uma revisão dentro dos 20 minutos. Olhe para o papel, olhe, só em olhar, lembra daquela pessoa, daquele lugar que você olhou e sua mente gravou? Então, olhe para o papel, tá certo? Olhe para as suas anotações, olhe para o que você fez. Faz a segunda revisão num período de 24 horas, tá certo? É importante você fazer essa revisão e é importante também você revisar com 7 dias e com 30 dias. Bom, aí tem a técnica do Pomodoro também, resumindo para vocês, do Francesco Cirillo. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que quando você estiver estudando, a cada bloco de 25 minutos, você deve dar uma paradinha pelo menos de 5 minutos para se espreguiçar, para tomar uma água, uma coisa rápida, tá certo? E a cada 2 horas, uma pausazinha de 30 minutos.
Ah, professor, eu vou perder tempo. Não, isso é necessário, isso é importante para o seu aprendizado. E aí ele sugere algumas atividades. Dessas de 5 minutos, você se levantar, você se alongar, se espreguiçar, isso ajuda no processo. Dicas espertas. Otimize o tempo durante a aula. Como eu disse, como? O professor explicou, você está ali anotando, vai sublinhando, vai marcando. Quem não tem muito tempo em casa, vai aproveitar na hora da aula o tempo que tem. A gente se virar nos 30. A gente faz o que a gente pode, tá certo? Estude tudo. Não é para você estudar o que você já sabe porque você gosta, nem estudar só o que não sabe para aprender. O professor Fábio falou para vocês sobre desvio padrão, né? Um lugar adequado na medida do possível e a postura, para não ficar com dor nas costas, dor na coluna, cama, música, celular, às vezes prejudica. Fazer simulado é importantíssimo. E aprenda, a média é de 3 minutos por questão, para você ver como é que você está aproveitando o seu tempo. Fazer as provas passadas, leia provas comentadas, leia redações que tiraram nota máxima, veja vídeos no YouTube, tudo isso é importante. Então, as técnicas de estudo, fichamento, resumo, nós já conversamos aqui. Está assistindo a aula, anota o que é mais importante, anota o que é principal, faça um marca-texto, isso vai ser fundamental. O mapa mental, que nós já comentamos também, ele ajuda bastante para você visualizar, para fazer uma revisão rápida. O horário de estudo. Valmir, para terminar, que a gente tem pouquíssimo tempo, né? 3 minutinhos. Como é que a gente faz um horário de estudo? Primeiro, você vai ver tudo que você faz no dia. Você vai separar, tá certo? Qual é o tempo que sobrou para você estudar. É o primeiro passo. Segundo, você vai pensar se esse tempo é do tamanho do seu sonho. Esse tempo que você tem é suficiente para o seu projeto de vida, para o que você quer? Se não, você vai ter que reorganizar, você vai ter que rever prioridades. Segundo passo, é o que eu falei, você avaliar se esse tempo é do tamanho do seu sonho. E pensar nisso, você nasceu vencedor. Meu povo, foram 300 milhões de espermatozoides correndo numa luta, numa batalha incrível, e no meio desses 300 milhões, você foi o mais forte, você foi o mais rápido, você foi o melhor. Professor, imagina o resto, a desgraça que não era. Não, senhor, você venceu. Então, para quem venceu 300 milhões, o Enem é fichinha, ou qualquer outro concurso que vocês façam. Por quê? Porque nós nascemos vencedores. Terceiro passo, atitude, motivação, organização e raça. A gente tem que levar a sério esse horário que a gente vai construir, né? Aos finais de semana, você vai aproveitar como margem de segurança, vai aproveitar para fazer revisão. Esse material fica para vocês também no nosso canal do YouTube, que a gente está passando aqui, mas quem quiser baixar em PDF, vocês podem acompanhar tudo isso que o professor Valmir está dizendo aqui pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Bom, rever, né, final de semana, um tempo, reserve sempre um tempo ao final de cada bloco para retomar rapidamente os conteúdos estudados. É a revisão da revisão. Vocês viram aqui que, de acordo com o psicólogo alemão, a gente faz a revisão dos 20 minutos, a gente faz a revisão das 24 horas, mas a revisão do final de semana é a revisão dentro dos 7 dias. E a revisão da revisão é a revisão dentro dos 30 dias. Para quê? Para a gente colocar esse conteúdo na memória de longo prazo. Tá certo? No córtex cerebral. Se não, já pensou você estudar hoje e não estudar da maneira certa? Professor, eu nunca imaginei que existia isso que você está dizendo agora. Eu passei a minha vida toda fazendo diferente. Por isso que você perdeu tantas oportunidades. Já pensou, se você estuda a matéria hoje e não revisa, você perde 55% dessa matéria em 24 horas. No final do mês, você só retém 5%. Daqui para o dia do Enem não ficou, foi nada, meu filho. Você estudou em vão, você perdeu seu tempo, sofreu e não aproveitou. Então, dê graças a Deus, levante as mãos para o céu. Quem está tendo a oportunidade de participar deste encontro, quem está ouvindo essas palavras. Nós queremos que o seu alcance seja o maior possível. O alcance é isso, é a possibilidade de a gente se reconstruir, de reinventar, de ser melhor e de crescer na vida. Mas vamos lá, olha aí o horário que eu pensei aqui para vocês. Não é uma coisa fixa. Quando nós começarmos com os nossos programas do alcance emocional, a gente vai tirar dúvidas, esclarecer melhor e, com certeza, ao longo do ano, nós vamos ter outros momentos aqui para conversar sobre isso. Então, nós temos o nosso Instagram,
Tire suas dúvidas pelo Instagram. Quem está sentindo alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, coloca lá no nosso Instagram. Por quê? Porque no nosso próximo encontro, em que a gente venha falar sobre educação, a gente quer falar daquilo que você precisa ouvir, daquilo que você quer ouvir. Telegram, né? Desculpa, Telegram. Acompanhe pelo Telegram. Nós temos um grupo do Telegram. A Ediana vai colocar aí no Tire Suas Dúvidas. Aproveite e entre logo no nosso grupo para poder tirar sua dúvida, dar sua sugestão e a gente poder acompanhar você. Daqui a pouco a Ediana vem conversar com vocês, vai dizer qual é o grupo do Telegram, como é que faz para entrar. É só um minutinho. Vamos só terminar aqui o nosso horário. Então, voltando para o horário de estudo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Observe aí. O que é que nós vamos fazer nesses dias? Nós vamos rever as matérias de cada dia da semana. Segunda-feira, você teve, isso para quem está no colégio ainda, né? Você teve aula de manhã. Quando você tiver o seu horário livre, aquele horário que você organizou, você vai dividir o seu tempo em 4 partes. Imagine que você tenha 4 horas para estudar. Então, T1 é 1 hora, T2 1 hora, T3 1 hora, T4 1 hora. Nessa primeira hora, eu vou rever as matérias do dia, fazendo anotação, marcando o que foi que o professor fez, o que houve na primeira aula, na segunda, tarefa do dia. T2, professor, você vai tirar 1 hora para antecipar conteúdos, para você já saber qual é o próximo assunto que o professor vai dar. Aqui no Alcance, por exemplo, vocês vão receber uma apostila. Então, essa apostila, você sabe qual é a aula de hoje, qual é a aula da próxima semana, da semana posterior. Então, você tem como antecipar conteúdos. A aprendizagem assim é nota 1000. Primeiro, você revisa o que o professor deu no dia. Você antecipa conteúdos que o professor ainda vai explicar, que o professor vai dar. T3, olha aí o que eu coloquei para vocês. A L aí, nós temos uma legenda, a posteriori, é a aula 1. Aula 1, semana 1. Hoje, a aula de vocês, a aula 3, semana 1 vai ser redação com o professor Vicente. Na próxima semana, vocês têm a aula 1 da semana 2, a aula 2 da semana 2 e a aula 3 da semana 2. São 3 aulas. Aí, na segunda-feira, você vai estudar o que o professor fez na aula 1. Na terça-feira, o que o professor da aula 2 deu. Na quarta-feira, o que o professor da aula 3 deu. Na quinta-feira, redação, ler. O que é isso? Você vai trabalhar seu conhecimento de mundo, o professor Vicente vai orientar. Você vai ler redações que tiraram nota máxima no Enem. Redações que tiraram 1000. Você vai ler o que foi que os outros fizeram, que ainda não está muito treinado. Na sexta-feira, você vai produzir. Pelo menos na sexta-feira. A sugestão do professor Fábio foram 3 redações por semana. Mas tira a sexta-feira, você pode fazer as 3 na sexta-feira. Mas você vai produzir, esse horário é de produção. No sábado, você vai tirar as 4 horas, sem ser as 4 horas que você está vendo as nossas aulas, para fazer o quê? Na sexta-feira, você fez o simulado 1, simulado do primeiro dia. Você vai pegar o simulado dos anos anteriores, ou o Enem dos anos anteriores, e vai fazer a prova do primeiro dia. Professor, se eu ainda não me sinto à vontade para fazer a prova, pesquise em alguns sites essas provas respondidas e comentadas e leia pelo menos a resposta e o comentário. Já é um bom começo. No sábado, pela manhã, na primeira hora, você vai fazer a prova do segundo dia. Aí, nas outras 3 horas do sábado, você revisa a revisão dentro dos 7 dias, a revisão semanal. Você revisa a aula 1, semana 1, aula 2, semana 1 e aula 3, semana 1. Gente, se vocês conseguirem seguir esse horário nesse primeiro momento, vocês vão ver o sucesso, a importância disso na vida de vocês. E no mais, eu queria agradecê-los, agora agradecer por esse momento de aprendizagem, de troca de experiência, deixar aqui o meu abraço para vocês, tá certo? E dizer que nós estamos juntos nesta batalha e que nós vamos conseguir vencer. Saúde para a família de vocês, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.